Olá, meu nome é Cássia e hoje eu vim falar sobre ferramentas e materiais utilizados para a criação do amigurumi. Muitos de vocês já devem conhecer algum desses materiais, dessas ferramentas, mas hoje eu vou mostrar as que são necessárias para você fazer o seu amigurumi e deixar ele perfeitinho. Vamos lá? Bom, um dos primeiros itens que nós precisamos para fazer o nosso amigurumi ou qualquer outro crochê é a linha. E eu gostaria de apresentar algumas linhas para vocês que têm diferentes larguras, né? Então eu estou mostrando da mais grossa para a mais fina. E essa é uma linha de barbante, já começamos com barbante, né? É uma linha fio 6. Essa já é um fio 4, né? Uma linha que já é uma linha, não se trata de um barbante, né? E a diferença basicamente entre um barbante e uma linha, a maioria dos barbantes não são 100% algodão. Mas esse daqui, no caso, ele é melhor tratado, então ele é 100% algodão. Mas as linhas, possuem um brilho que o barbante não possui, porque elas são tratadas de uma forma diferente. Aí depois a gente tem essa linha aqui que é uma linha dupla, na verdade, para quem conhece, é uma linha Anne, né? Ela tá dupla, então ela fica com um tamanho idêntico ao fio 4, que essa no caso seria uma dupla. Depois a gente tem a linha que eu costumo trabalhar quando eu faço amigurumi, eu gosto bastante dessa linha, tem cores muito interessantes para fazer o amigurumi, que a linha chama amigurumi, né? E essa é um pouquinho mais fina. Existem, claro, intermediárias entre essas, eu só tô mostrando para vocês que vocês podem trabalhar com qualquer tipo de linha. Por exemplo, essa é uma linha Anne, eu desmanchei um projetinho que eu tava fazendo, por isso ela tá toda caracoladinha. Então, inclusive, e também tem essa daqui que é uma linha mais fina, né? E essa linha normalmente eu utilizo para fazer bordados no bichinho, né? Mas também pode ser feito um crochê, o amigurumi em si com ela. A diferença em relação a essas linhas todas que eu estou mostrando é que o tamanho do bichinho vai ficar diferente. Então, se eu for fazer esticar aqui, esse foi um bichinho que eu fiz, né, com a linha amigurumi. Tá cheio de fibra que eu guardei ele no lugar errado. Mas eu fiz com a linha amigurumi. Então ele teria um tamanho diferente se eu tivesse feito com uma linha de bordado, né, uma linha bem fininha. Ele teria um tamanho diferente se eu tivesse feito com uma Anne, com uma Cleia, né? E se eu tivesse feito com um barroco, que é esse daqui, que é o barbante, né? Ele teria aumentado. Então a linha, ela é importante. Aqui a gente tem vários tipos. Não tem uma necessidade de você seguir uma marca, tá? O importante, você sempre tem que analisar, é que se você quiser o resultado semelhante ao que você está vendo em algum vídeo ou ao que você está vendo em alguma revista, você tem que seguir, descobrir, na verdade, qual é a linha que ela está usando. Eu vou pegar um exemplo da amigurumi. Essa linha, por exemplo, se alguém estiver falando para você, ó, estou usando esta linha, você tem que dar uma olhada nessa informação aqui, que é um tex. Então, quantas gramas por quilômetro existiu, assim, foi pesado, né? Então, aqui no caso, 492 gramas por quilômetro. E você tem que dar uma analisada nisso. Ela tem que chegar aproximadamente o mesmo tex que o projeto que você está pegando. Então, o importante não é a marca, tá? Você pode pegar a marca de sua preferência. O importante mesmo é, se você quiser o mesmo padrão, o mesmo tamanho, você tem que olhar isso. E também, se você vê que o bichinho ele foi feito com essa linha e você quer aumentar, você tem que dar uma olhadinha nessa informação para você fazer um projeto maior. Então, o tex provavelmente vai ter que ser maior, o dobro, o triplo. Depende o que você quer de resultado, né? Você quer um maxi amigurumi, que o pessoal tá fazendo agora, ursos bem grandinhos. Aí você teria realmente que fazer esse projeto com linhas, por exemplo, tem o barbante espesso, que é uma linha de 24 fios. Então,
pensa só que são 4 vezes essa grossura. Então, o bichinho ele vai ficar num tamanho proporcional à linha que você escolher. Então, em relação à linha, qual que é a melhor, qual que eu não uso, eu acredito que isso vai de encontro ao seu interesse, o seu gosto, o seu bolso, tá? Então, o primordial é a gente conhecer a linha. Outra coisa importante, né? Mais importante, porque sem a linha e sem os outros itens que eu vou mostrar, vocês não conseguem fazer crochê algum, né? Então, a gente tem aqui, vou dar uma limpadinha. A gente tem aqui alguns tipos, né? Eu vou jogar aqui, esse daqui é o meu pequeno estojinho de agulhas. Então, o próximo item muito importante é a agulha, né? A agulha de crochê. E aí você vai perguntar, qual que é a melhor agulha de crochê para fazer? Eu tô aqui com vários tamanhos e vocês percebam que as emborrachadas são a maioria porque são minhas preferidas. Mas dependendo do crochê que eu tô fazendo, você pode pegar acrílica, você pode pegar niquelada, você pode pegar de bambu. Tem várias formatos, na verdade, vários tipos de agulhas. E o importante é você escolher a que mais se adequa ao jeito que você pega na agulha, ao jeito que você faz o crochê. Então, aqui até eu tenho um exemplo, essa daqui era uma agulha niquelada igualzinha a essa. Como eu tenho um pouquinho de dificuldade, engraçado que pra essa aqui, como eu faço muito delicadinho, eu não tenho tanta dificuldade, mas para as demais, como eu tinha um pouquinho de dificuldade quando eu comecei, eu fiz um biscuizinho aqui, né, e fiz um cabinho para facilitar para eu pegar. Então, por isso que eu gosto mais, ela é mais interessante nesse estilo. Tem gente que gosta bastante dessa, que é de bambu, né? É como se pega que realmente tem que analisar. Tem muita gente que pega como se fosse um lápis, ou então tem muita gente que pega como se fosse uma faca. Então, dependendo do jeito que você pega, a melhor agulha. Então, agora você pode me perguntar, Cássia, mas qual é a agulha ideal para uma linha do amigurumi? Qual que é a agulha que eu uso para determinado barbante? Bom, uma coisa que é muito importante, pouca gente sabe, é que muita gente sabe disso, mas pouca gente sabe que não é necessário ter tanta atenção a isso. Aqui, eu vou pegar a amigurumi, que tá com a embalagem mais fechada, né? Aqui a gente tem uma sugestão, tanto para agulhas de crochê como para agulhas de tricô. Isso que eu acho interessante. Porque a gente tem uma sugestão. Então comece a pensar nessa linha baseado nessas agulhas. Por quê? Aqui tá me falando de 2 a 4, né? E eu comecei a fazer a minha... Aqui eu acho que, por sorte, eu não trouxe a minha 3. Então aqui eu comecei a fazer com uma 3. E eu percebi que o meu amigurumi ficou com deixa eu pegar aqui o meu bichinho de novo. O preto fica ruim, né? Deixa eu pegar a minha coelha. Eu percebia que os furinhos ficavam muito evidentes e eu conseguia ver a fibra. Então, por causa disso, eu decidi mudar de 3 para 2,5. Então, isso porque meu ponto é frouxo. Então, eu sempre preciso ajustar meu ponto baseado na agulha. Então, eu sempre vou utilizar um número bem menor do que o sugerido. Até 4, eu já peguei a 3. E aí, eu cheguei na 2,5. A 2 também dá certo pra mim, né? Mas eu prefiro usar ela para fazer alguns detalhes. Por exemplo... aqui, por mais que ele seja preto, eu vou mostrar aqui a orelhinha dele, a receita ela pedia para fazer o mesmo tamanho de orelha interna da externa, tá? Então isso aqui é uma orelha emendada. E a questão é que para que essa orelha interna coubesse um pouquinho melhor dentro da orelha externa, eu precisei fazer com uma agulha menor. Então, assim, eu não usei uma linha menor, eu usei uma agulha menor, que aí fechou um pouquinho mais o meu ponto. Então, tem umas dicas, uns macetes, assim, que a gente usa na hora de fazer o bichinho. Então, isso que é importante. Então, quando você vê uma sugestão, você tem que analisar como é que é o seu ponto. No meu caso, meu ponto é frouxo, então eu preciso de uma agulha uma agulha menor.
Agora, se o seu ponto é muito apertadinho, aí você já tem que pensar sempre para cima da sugestão. A sugestão não é regra. Tem muita gente que faz com outros tipos de agulhas sugeridas. Aqui até que tem dá para colocar 4 agulhas aqui diferentes, no caso do crochê, né? Dá para colocar 4 agulhas aqui. E o que eu posso dizer com isso? Tem outras que, assim, deixam 2 ou 3 sugestões e às vezes a pessoa escolhe uma outra por causa que é o tipo da mão dela que vai ter essa necessidade. Bom, uma outra informação importante, vou deixar aqui só um item de cada um. Então, outra informação muito importante que a gente... Esse é o meu gato. Vou fazer uma pausa, vou cuidar dele e já volto. Bom, voltando, né? Um outro item que eu falei que é essencial quando você faz amigurumi é a fibra. É o que dá forma ao bichinho, né? Todo mundo sabe que ele é cheio de alguma coisa. E essa alguma coisa chama fibra siliconada ou siliconizada. Depende da fábrica, chama de um jeito. Então a gente tem diversas fibras, boas qualidades, qualidades mais ou menos, péssimas qualidades. Então analisa, às vezes nem sempre o melhor preço é a melhor fibra. Eu uso uma que o preço é razoável, ela é fofinha, toda gostosinha, né? Mas dá uma analisada no que você está comprando e conheça várias marcas, né? Vá em armarinhos e vejam as marcas que estão sendo comercializadas, né? E quem compra pela internet fica um pouquinho mais difícil, mas aí você tem as indicações das colegas, né? Dos Facebooks, dos grupos, né? Então, esses 3 itens são muito importantes. Outro material que não pode faltar no processo, vou mostrar até 2 exemplos, que são as tesouras. Então aqui eu tenho uma que eu guardo até no pescoço para não perder, que eu vivo andando para cima e para baixo. Tem essa outra que se eu tacar em alguém, essa pessoa morre de tão pesada que ela é. Mas assim, não importa qual é a tesoura que você use, é sempre importante ter uma tesoura, você está sempre precisando cortar uma linha, arrematar e tudo mais, né? Então, são ferramentas e materiais que você precisa utilizar. Outra ferramenta muito importante para o amigurumi são os marcadores. Então, vou pegar aqui alguns tipos de marcadores, né? Vou colocar aqui na minha mão, né? E eles têm vários tamanhos, formatos, e eu gosto particularmente do cadeado, né? Tem formato de coração, muito meigo também, e tem formatos de cadeadinho mesmo, desse jeito, e o caracolzinho. Eu gosto desses 2, né? Esse daqui é um pouquinho maior, mas ele também funciona. Então, assim, independente do marcadorzinho que você tiver, você também pode utilizar alguma linha contrastante, né? Um retalho de linha. Eu sempre sugiro que você use uma linha menor do que a linha que você tá usando, ou seja, mais fina, né? Porque senão ela vai deixar buraquinhos. Então, conforme você tá passando carreiras, é muito importante você marcar. Então, você pode marcar com as linhas, você pode marcar com os marcadores. Eu gosto particularmente desse marcador aqui, porque se você, por exemplo, tá terminando ou parou no meio do processo, esse aqui é um exemplo, esse aqui é um corpinho de uma boneca que eu tô fazendo. Você precisa parar no meio do processo, você prende a linha no próximo ponto, no ponto que você tinha enganchado, e você pode puxar essa linha toda e ela não vai sair. Aqui eu tô com um arremate, então já terminei, mas é um exemplo, né? Ele também serve para você marcar a carreira. Então é legal essa parte aqui que você vai colocando e tirando, né? Só que quando você começa a ter uma fluidez maior no projeto, você quer que tudo seja marcado mais rapidamente. Então, por exemplo, esse daqui é sempre de dentro para fora para ele não cair. Esse daqui a gente tira mais rápido, né? Por isso que a gente tem esses 2 tipos. Então, imprescindíveis esses 2. Principalmente o cadeado, então se caso você estiver comprando, e compre primeiro o cadeado e depois você vai para o caracolzinho, mas são ferramentas muito boas, muito importantes. Outra ferramenta que não pode faltar, até para o seu acabamento,
são as agulhas. Então, é importante você ter agulhas de costura. Elas são agulhas chamadas agulhas de tapeçaria, tá? Elas são agulhas mais grossinhas, possuem um olho mais grosso, né? Não sei se vocês conseguem ver. E a gente tem vários tamanhos. Eu tenho aqui uma que é até usada mais para lã, né? Emendar partes de um casaco, por exemplo, né? São utilizados esses daqui. Mas alguns outros são importantes para a gente fazer tipos de bordado. Então, essas agulhas curvas, que eu nunca vi boa utilidade para mim, claro que ela tem utilidade para quem faz algumas costuras em colchões, né, e tudo mais, ela é muito útil, obviamente. Mas para mim nunca tive utilidade, tinha várias dessas em casa. E o que é interessante, essas daqui você consegue fazer esse tipo de bordado, porque ela já tá consolidada, a cabecinha já tá fechadinha, né? E a gente consegue aqui, com essa agulha aqui, passar, a gente consegue com mais facilidade de fazer isso. É possível fazer essa mesma costura, né, esse mesmo bordado com essas? Ela só facilita. Então, assim, eu vou mostrar aqui algumas coisas que facilitam. Outra coisa importante, essa boneca aqui, ela foi toda costurada para que ela tivesse esses formatos aqui de olho, né, e de boquinha. E já com essas agulhas aqui, eu já não consigo fazer esse processo. Então, tem as agulhas de bonecas. Então, conforme vocês forem avançando no projeto de vocês, essas agulhas aqui, elas serão muito importantes para vocês. Porque ela consegue ter, principalmente essa menor aqui, que ela é mais precisão, ela consegue ter mais ou menos o tamanho para a gente conseguir trabalhar, enfiar a agulha, né, pelos buraquinhos que tem no rosto e conseguir trabalhar para a gente formar essa cabecinha. Então, vocês podem até analisar algumas passo a passo, alguns vídeos que mostram exatamente isso. Então, essas agulhas aqui, no andar da carruagem, elas são muito interessantes para vocês terem junto com vocês. E falando de agulhas, vamos para os alfinetes, né? Eu costumo, quando eu estou montando meu bichinho, eu fico muito indecisa na colocação de focinhos, de orelhas e tudo mais. E aí, quando eu vou fazer essa colocação, tanto da pálpebra, né, como do focinho, eu utilizo essas alfinetes aqui. Pode ser qualquer tipo de alfinete, o importante é que eles sejam maiores. Então, eles precisam ser mais compridinhos para que sejam mais longos, né? É importante que seja mais longo. Então, por exemplo, vamos supor que eu ainda estou montando esse bichinho, né? Então, eu vou colocando aqui, vou prendendo para saber se essa posição aqui fica boa ou se eu preciso colocar em outro lugar. E conforme você vai preenchendo com as agulhas, ele vai ficando bem fixo. Então, dá para você analisar se é um bom local, se você vai precisar moldar. Então, eu uso bastante. Então, eu recomendo esses alfinetes. Meu outro gato. Os alfinetes que tem um corpinho maior, né? E tem de vários formatos, tem de folhinha, tem de florzinha. Normalmente são os alfinetes de patchwork, que eles são um pouquinho maiores, né? E grossuras diversas, né? E eu pego os mais simples. Tem gente que utiliza grampos de cabelo mesmo, porque o grampo ele tem duas cavidades, então quando você enfia, ele vai ficar bem fixo mesmo. Então, isso vai variar conforme gosto. Eu nunca testei realmente o grampo. Fico com receio porque ele é um pouquinho mais grosso, então pode deixar marquinhas. Então, eu prefiro usar o alfinete, né? Tem gente que tem dificuldade, mas é uma questão, assim, de lidar com essa dificuldade. Bom, vamos passar para o próximo item. Outra questão muito interessante que vocês já viram os meus bichinhos. Pelo menos eles têm olhinhos não bordados, né? Tem gente que borda, né? Olhinhos, né? Eu prefiro já utilizar os olhos comprados. E a gente também tem focinhos. Aqui tem diversos focinhos, eu peguei esses dois
para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo de uma forma mais... Esses são focinhos e olhos com trava de segurança. Então existem os... Ele tem essa pontinha aqui. Eu vou mostrar depois a trava para vocês. Acho que... Ih, eu esqueci da trava. Então assim, olha, tem vários tamanhos, várias cores, né? Os focinhos também, só tá faltando preto aqui. E peguei um de cada cor, pelo menos, que mais salienta, né? E eles possuem uma trava, deixa eu pegar aqui. E essa trava faz com que fique mais seguro, né? Então, por exemplo, para esse olhinho aqui, ops, eu vou pegar um aqui. Para esse olhinho a gente tem uma trava, a gente introduz num dos pontos que a gente escolheu e coloca a trava de segurança. Então, ele fica mais difícil para a criança retirar. Só que eu não sou tão confiante nesses itens e eu prefiro, além de colocar a trava, utilizar uma cola, né? Uma cola universal. E eu dou, como essa cola universal, ela não é muito líquida, ela dá para trabalhar bem. Então é uma gotinha dela enquanto eu tô fazendo a colocação, né? E eu fico mais tranquila, porque a criança pode não puxar, mas a gente pode sem querer. Isso aqui é feito de plástico, né? Plástico. E a criança pode enroscar em alguma coisa e conseguir arrancar. Então eu prefiro ainda usar a cola universal. Tem várias marcas, vários tipos. Cheirosas, mal cheirosas e por aí vai, né? Mas eu prefiro utilizar. Então, assim, esses itens aqui, eles são meio que básicos. Claro que o que eu mostrei ainda, os mais básicos, por exemplo, de uma agulha, seriam essas duas aqui. Depois a gente pode aprimorar aqui como essas agulhas de boneca, né? Mas são itens interessantes de se ter. Bom, um outro item importante, assim, que quando você faz uma boneca para expor, para ela ficar em pé e tudo mais, né? A minha, por exemplo, ela tem não sei se dá pra, mas ela tem um pezinho bem, tá vendo? Esse pezinho aqui, ela tem uma sustentação. Então, quando eu deixo ela em pé, apesar dela não conseguir mais ficar em pé, mas antes de eu montar, ela conseguia. Quando eu deixo ela em pé, o sapatinho tá errado, ela ficaria equilibrada. Mas a cabecinha eu ainda tenho que dar um ajuste nessa cabecinha. Então, eu vou desmanchar para dar um ajuste nele. Mas, para ela ficar em pé, é importante uma sustentação nos pezinhos. Então, antes de você terminar a boneca, é uma dica você conseguir adquirir alguns chumbinhos. Eu comprei esses chumbinhos numa loja de pesca. Então você tem vários, vai colocando até você achar que ficou interessante. Isso não é necessário, tá, gente? Isso é um outro material que a gente utiliza para deixar o amigurumi do jeito que a gente quer, tá? Então é um item que eu também guardo no meu kit, porque ele foi bem útil. Eu fiz uma árvore de Natal, no Natal, obviamente. E ela tava caindo, porque ela tava super fofa. Então eu coloquei um pezinho, ela ficou em pé, não caía, tava uma gracinha. Então esses são os itens. Uma outra coisa que é muito importante e eu esqueci na loja, que era os contadores de carreira. Muita gente já deve ter ouvido falar de contadores de carreira. Eu vou deixar até uma imagem para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Tem diversos tipos e tem um que você consegue colocar, claro que você consegue colocar na agulha sem cabinhos, então você coloca aqui na ponta e aí não perde ele, vai girando e vai contando a carreira, porque contar carreira no amigurumi é tudo, né? Então é algo muito importante. Então tem esse contador que é aqui, tem outros contadores que são parecendo um cronômetro mesmo, né? Como se você tivesse um cronômetro de esporte. E como eu não tenho esses aqui hoje, né? Eu vou mostrar para vocês algo no celular. Então deixa eu trazer aqui o celular. Então quando vocês forem na Play Store, né?
na loja de aplicativos. Pode procurar contador de carreiras de crochê. Você vai ter... coloquei no modo avião e claro que não vai mostrar nada para vocês, né? Então, por exemplo, aqui tem uma série de contadores de carreira, tá? Agora vai carregar. Todos eles têm algum quezinho a mais, tá? E... deixa eu ligar aqui... não. Bom, é isso. Então, tem contadores de carreira, eu escolhi esse aqui, né? Eu já baixei esse aqui. Deixa o celular pensar. Então, eu já baixei esse aqui. O que é legal dele, né? Ele tem como você colocar... aqui no início, você tem como colocar todos os itens que você tem para você não esquecer, né? O inventário da sua coleção de linhas, da sua coleção de agulhas, para você saber o que você tem, né? E ele tem essa parte aqui de projeto, de detalhes no projeto. Ele tá todo em inglês, mas tem em português. E aqui você vai contando a carreira. É legal isso, porque você pode nomear, né, o nome do projeto que você quer. E você salva. Você, além de conseguir cronometrar o tempo que você demorou para fazer esse bichinho, e aí você pode imputar aí o valor relacionado ao seu tempo, né, o valor do seu bichinho, da sua boneca, você ainda consegue gravar. Eu normalmente uso isso quando eu paro na metade do processo para alguma coisa e vem uma propaganda, ó. E aí eu vou mexendo nisso. Então, assim, é legal. Tem vários tipos de contadores, tá, gente? Esse daqui eu tenho o aplicativo pago dele, fica menos chato, menos propaganda. Mas é legal que você pode adicionar o PDF, né, e as instruções do projeto, se você quiser. Então é bem bacana esse tipo de contador. E claro, tem vários contadores aí que você pode pegar na Play Store, né? Então assim, ó, contador de carreiras bem simples, né? Vários. Mas o que é legal? Isso daqui é importante porque às vezes a gente não consegue o formato que a gente quer no bichinho porque a gente não contou a carreira, né? Então tem muita gente, eu conheço muita gente que não gosta de contar carreira, não gosta de ficar contando quantos pontos fez na carreira e então muda o estilo, porque amigurumi é contar carreiras, amigurumi é contar pontinhos. Bom, mas voltando aqui. Esses são os itens que eu acho muito importante para quando você está trabalhando com amigurumi, tá? Então vamos lá, recapitulando, né? A gente tem as tesouras, a gente tem a agulha, claro. A gente tem o fio, que eu já falei que pode ser o fio que você mais gostar ou achar o fio ideal para o tamanho do bichinho que você quer fazer, né? Os marcadores de pontos, as agulhas para acabamentos, né? O acabamento para encher o bichinho, a fibra siliconada. Por isso que eu tinha colocado no modo avião, né? Mas deixa quieto aqui. Bom, e também, além das agulhas, né? Os alfinetes para você segurar as peças na hora da montagem, né? Olhinhos e focinhos, se você não quiser bordar o olhinho ou focinho, ou não quiser bordar o olhinho, né? A gente tem esse tipo de formato, vários tamanhos, fica muito fofinho, tá? Então, assim, são itens que eu acho necessário. E me conta aí quais os itens que vocês acham necessários também para fazer os seus amigurumis, para fazer o seu crochê. E se tiver alguma outra ideia de vídeos, por favor, comente lá no nosso canal para que a gente tenha mais opções de vídeos para fazer para vocês. Então, muito obrigada pela atenção e até um próximo vídeo.